boa tarde a todos. Dando sequência às bancas de defesa de TCC da licenciatura, passamos agora para a apresentação do estudante Lorenzo Kapper Soster, com o trabalho de conclusão de curso intitulado Para Além do Espectro, o ensino de ondas eletromagnéticas, a mediação da linguagem e a construção social de narrativas científicas, orientado por mim, professor Johnny Paulo Pastori, e com a banca examinadora, professor Natan Willig Lima, a qual agradecemos pela leitura atenta do trabalho. No final do semestre, a gente sabe do quanto é complexo. Lorenzo, como de praxe, tem 30 minutos, com um intervalo até 5, como tu sabe, e depois, de imediato, passamos a admissão do Natan, que tem em torno de 15 minutos para fazer a sua fala, tá bem? Obrigado, Lorenzo, boa apresentação. Posso? Por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Começar introduzindo um pouco de quem sou eu. Começando aqui com uma foto para conquistar a simpatia de vocês, o auge do meu charme, né? E minha paixão pelo ensino, minha paixão pela física, pela natureza, teve um grande expoente que eu não pude deixar de botar no trabalho, meu avô principal, que sempre disse, quando estava eu lendo meus livros de dinossauro lá, aquela criança com hiperfoco em dinossauro e universo, disse que eu poderia viver do estudo e do ensino. Aqui um pouco da minha trajetória, orador, como sempre, palestrinha, né, aqui no meu ensino médio. E aqui o Lorenzo, que estava crente, na verdade, crente é muito forte, né? Mas que tinha fé que conseguiria ser professor, mas ainda lutava com essa ideia. Tanto é que fez seu primeiro vestibular, inclusive, para História, né? Mas acabou mudando aí de trajeto no meio do caminho, até em função das coisas que vinham decorrer depois. Aqui, para quem não sabe, parte da minha personalidade como professor veio um pouco da ideia de ser vendedor, que foi o que me manteve logo que eu saí de casa, justamente para poder cursar o curso, por questões, enfim, familiares. Aí fui evoluindo um pouco mais, não só um vendedor, mas top 2, nos 3 anos consecutivos, deixar claro, que foi o que conseguiu me manter e proporcionou com que eu concluísse o curso. Aqui o Lorenzo, bicho em física, né? Temos aí aproximadamente 30 quilos a menos. Aqui o Lorenzo, de 3 ou 26 anos, né? Ao lado do dinossauro no Museu de Paleontologia da URGS, e um quadro lá no início da minha carreira como professor em 2022. Hoje leciono em algumas 4 cidades na semana, né? Atualmente. Um quadro mais atual, os meus colegas a quem devo agradecer muito, tanto a leveza que proporcionaram para o curso, né, na medida do possível, claro, que a gente sabe que é um curso pesado, quanto a riqueza que foi as discussões que a gente teve ao longo, enfim, das cadeiras. Um pouco mais dos meus colegas, evidente que são muito bem-humorados, de novo, intelectualmente riquíssimos, o que proporcionou, de novo, um curso de nível ainda mais elevado, junto com seus professores, os nossos professores. Aqui a disciplina de estágio 3, separei leituras, microepisódios e observação em regência. Nas leituras, foram 6 leituras no total, né? Artigos sobre ensino, com discussões também ricas, né? Em sala de aula, junto com todos os colegas, sempre muito críticos. Foram apresentados microepisódios, que são ensaios das aulas que seriam ministradas na regência, certo? Sempre também com muitas críticas, muitas críticas, que ajudaram no crescimento e na formação desse TCC. Na observação em regência, são cerca de 20 horas de observação e 14 horas de regência. Na minha experiência, foram 21 horas de observação e 14 de regência. Fiz a minha regência lá, né? Tanto a observação quanto a regência. Não foi meu primeiro estágio lá, certo? Fiz o estágio 2 lá, já acompanhava através do PIBID, na Escola Estadual de Ensino Médio Farroupilha, que atende um perfil social de classe média baixa, mas é bem amplo, né, esse espectro. Possui 18 salas de aula, uma biblioteca, inclusive, muito bem conservada, rica também em variedades de obras, 2 quadras poliesportivas também bem cuidadas, um auditório, um refeitório, um laboratório de ciências, que já trarei fotos, um entorno arborizado, que eu acho, apesar, né, junto da sua estrutura, uma boa estrutura, o entorno, acho que é uma das partes mais relevantes assim, da escola, que traz essa característica, inclusive guia algumas atividades junto, né, dos alunos e dos professores. Uma crítica que a gente faria é que falta acessibilidade. A gente tem 5 lances de escada entre o primeiro andar, e vai descendo, até lá, o último, até o fim da escola. E, enfim, se tem alguém com uma deficiência física, torna um pouco mais complicado acessar todas as partes da escola. Aqui à frente da escola, inclusive, importante ressaltar, numa avenida principal, né, caminho para muitos alunos, inclusive foi um dos critérios de decisão, além de eu já ter sido muito bem recebido lá, a localização dela, perto, embora não seja em Porto Alegre, né? Ela é perto aqui do Campos do Vale. Em torno de 10 a 15 minutos tu consegue fazer o trajeto sem trânsito de forma tranquila. Aqui o laboratório de ciências, mais voltado
as outras ciências da natureza do que a física propriamente dita, mais voltada à biologia e à química, né? Devido a seus aparatos lá disponíveis. A física não tanto, mas também muito utilizada e um espaço bem interessante, bem conservado também. A área de convívio principal, que fica na metade, vamos dizer assim, da escola, conforme tu desce ela. E essa escola tem uma caracterização de ensino em que tu tem como diretriz, né, da escola tratar de pautas políticas. Tu chega lá, relevante, claro, como tu vê os cartazes com atividades antirracistas, trazendo ideias de justiça social, ideias feministas, mas majoritariamente é tradicional, são pontos mais específicos ao longo do ano, em datas comemorativas, por exemplo, mas que mobiliza bastante a escola e todos os professores. A supervisora, né, enfim, que me acompanhou ao longo de todas as aulas, traz variadas demonstrações de experimentos nas aulas de física, uma coisa que ela valoriza bastante. Inclusive, trago aqui algumas imagens do experimento de Chagrin, né, falando de acústica, já tratando da introdução ao ondulatório, que eu viria a continuar depois. Então, ela traz variadas demonstrações de experimentos que cativam bastante os alunos, é uma professora muito querida por eles, mas ainda é majoritariamente tradicional o seu ensino. A turma que eu fiz a regência, né, tem uma caracterização... Enfim, fui muito abençoado, né, ao pegar essa turma. A gente vai ver que foram eles, basicamente, que decidiram o rumo que tomaria. Foi uma decisão que eu tive ao longo do caminho. Deixar com que eles conduzissem, embora, claro, não deixasse sair do fio condutor, né? Fazendo meu papel de professor. Mas é uma turma comunicativa, conversas frequentes, com potencial de ser convertido para assuntos da aula. Bom, adolescentes cheios de energia, com disposição para utilizar bem essa energia que eles têm. Uma turma curiosa, muitas aulas foram recheadas de perguntas, né? E fui conduzindo as perguntas dele conforme ia passando os slides. Às vezes parecia que a gente estava saindo do foco, eu passava outro slide e eles pensavam: professor, tu sabia a pergunta que eu ia fazer? A gente já está conectado, né? A gente foi estabelecendo uma relação de intimidade ali. Participativa, quando havia interesse, claro. Foi, vamos bem dizer, 6 das 7 aulas. Tem o empenho nas atividades propostas ali. Uma turma enérgica, né? Enfim, adolescente. A gente tinha que cercear aquele agito, dar uma acalmada neles. Mas, enfim, foi bem direcionado, segundo, né, meu juízo, ao longo da regência. E é um ambiente integrado, embora tenha seus grupinhos, né? Assim como quase toda turma, vou dizer, característica do ensino médio, são grupos que se relacionam entre si. Ou seja, dá para dizer que a turma é um grandíssimo grupo de amigos, tá? Grupo de amigos. Então a gente propôs um questionário para eles, para conhecer um pouco mais, né? Não chegar lá simplesmente, além da observação, claro, já sair na regência, né? Já sair lá substituindo o professor. Para conhecer um pouco mais eles, propomos um questionário com algumas perguntas. Foquei já na minha primeira aula no eu gostaria mais de física C. E aí já apareceu algumas características da turma. Se fosse ensinado do jeito que cai na prova, já temos um problema aqui, né? Em relação à visão, de que tu estabelece a física como um instrumento para a prova, né? O que não é a ideia que a gente pretende passar. A gente pretendeu passar, pretende passar. Se fosse mais fácil de entender, tive que conversar bastante com eles sobre isso daqui, de que não é porque algo é difícil que eles não podem gostar, né? Inclusive tem que servir como incentivo, certo? Mais aulas experimentais no laboratório, o que a professora já faz bastante, né? E se tivesse menos contas e cálculos. A ideia aqui é que eu tive um conteúdo, tem que valorizar sim a parte da matematização da física, mas eu tive um conteúdo que não envolve necessariamente contas e cálculos, só algumas noções. Inclusive, fui muito abençoado, além da turma, do conteúdo da unidade didática que eu pude construir. E se não tiver prova? Não teve uma prova escrita. Na verdade, teve. Eu vou explicar sobre, mas com característica processual, histórica processual. O meu cronograma de regência foi mudando ao longo das aulas, foi uma característica marcante, inclusive permeou, né, toda a regência, todo o estágio. Começou com uma introdução sobre ondas eletromagnéticas, né, que era o assunto principal, o espectro eletromagnético. Foi para rádio e micro-ondas, 3G, 4G e 5G. Luz visível é a estrutura do olho humano, inclusive com um pedido da professora, já para adentrar em alguns aspectos assim, né, como eu pegaria 7 aulas, para que adiantasse algumas coisas da ótica. Infravermelho, ultravioleta e raio-x. E a última aula, que foi muito focada na ideia de como raios gama surgem, de raios gama em si, mas também bastante na ideia da radioatividade, né? Como a gente já vai ver. Meu referencial teórico. Bom, como a ideia era ter um caráter processual, todos os meus referenciais convergem para isso, certo? Principalmente em questão de análise de discurso. Diria que meu referencial teórico principal aqui é Vygotsky,
em que vai nos trazer ideias que o desenvolvimento humano é inseparável do seu contexto sociocultural. Ou seja, o aluno, ele tem seu desenvolvimento não como algo passivo, né? Mas ele interage com o mundo, e na medida que ele interage com o mundo interage com ele. E aí tu tem trocas e mudanças, tanto na pessoa quanto no mundo. Se baseando numa teoria muito materialista, né? De que ao se relacionar com o mundo, tu tem mudanças em ambas as partes. O sujeito vai se construir as interações sociais, ou seja, Vygotsky nos traz que a socialização não é um recurso para o aprendizado, mas ela é necessária, ela é fundamental. Até porque, primeiro, os conceitos são interpessoais, formados no interpessoal, socialmente, e depois são internalizados de forma intrapessoal. A linguagem não só comunica, mas possui função planejadora, estruturante no pensamento. Quis trazer aqui bastante a ideia da escrita para eles, justamente porque eu não consigo ler o que eles estão pensando, né, antes deles falarem, então pedi que eles escrevessem bastante. Justamente para ver as palavras que eles usariam, né, para analisar aquele discurso, a estrutura de frase, como eles se referem a determinados conceitos científicos que eu trago para eles. E conceito científico, na concepção de Vygotsky, como a gente já vai ver, e que aprender significa reorganizar sistemas de conceitos. Ou seja, o estudante tem que ser ativo, né? Ele tem que interagir com aquele conceito em algum lugar. Ele tem que manipular aquele conceito. Ele tem que pegar o que eu disse, ele não pode ser totalmente passivo, né? Não pode ser uma coisa mnemônica, com verbalismo vazio, como o Vygotsky traria. Por isso que as nossas aulas foram pautadas, inclusive muito pautadas por eles, através de discussões, debates, diálogos, aula extremamente dialogada, com uma turma que foi muito abençoada, de novo ressaltando, extremamente participativa. Ou seja, eu não posso simplesmente passar uma frase ali, desperdiçar esse potencial da turma e ter um aprendizado mecânico, mnemônico ali para eles, que eu passo uma frase, eles decoram, jogam na prova e segue sua vida. Eles precisam internalizar aquilo daí. E aí, trabalhamos muito na zona de desenvolvimento proximal também, por isso que eu trouxe trabalhos em grupo, trabalhos primeiramente escritas individuais, depois fiz eles ficarem em duplas para ver o que mudaria, né, naquela escrita, naquela integração entre eles. Surgiram respostas novas, né, não foi só um ajuntamento da escrita, ou seja, surgiram coisas, sínteses das duas escritas, né, fusões e desenvolvimentos em cima disso. Em que a zona de desenvolvimento proximal vai nos dizer que, basicamente, tem uma distância entre o potencial do que o aluno pode fazer e do que ele realmente faz. Ou seja, se tu botar com ele alguém mais capaz, das palavras de Vygotsky, esse desenvolvimento vai aflorar junto com a pessoa mais capaz, de novo. Segundo ele, quando a gente fala mais capaz, a gente fala naquele assunto específico, alguém que domina melhor aquele conteúdo do que ele. Né? E aqui, ao longo das aulas, a gente viu uma evolução muito grande do pensamento sincrético pro pseudoconceito, certo? Principalmente, a ideia do pensamento sincrético é basicamente uma categorização sem tanta objetividade, vamos dizer dessa forma, em que tu tem um grupo de conceitos, que um vai se ligando no outro sem tanta uma organização tão clara, né? Principalmente nas aulas de ondulatória, que o espectro eletromagnético, que é algo extremamente amplo, né? Um conteúdo que pode falar quase que sobre tudo. Ele simplesmente fala, eu perguntei, o que é uma onda para vocês? Né? Aí começou, professor, é tipo o grito, é o som, é a luz, é o rádio, é a internet. Uma onda não é internet. E é claro que a internet não tem nada a ver com grito, mas é uma palavra que foi ligando na outra, eles englobaram tudo no mesmo grupo. Mas trouxemos depois para a ideia, né, para a fase do pseudoconceito, onde eles já conseguiriam articular de forma mais correta aqueles conceitos, mas trazendo junto do cotidiano deles e do material da vida e das relações que eles têm mesmo. Trouxe também Latour, trazendo muito a ideia de que a ciência é construída socialmente, por meio de debates, negociações e validações, o que vai refletir bastante em trazer a modelagem didático-científica também como referencial teórico. Então, trago para eles não só os fatos científicos, né, que para Latour é construído de forma social. Não é uma coisa que a gente descobre direto na natureza e registra de forma direta. Ou seja, tu precisa trabalhar aquele fato, esse fato ele foi disputado com outro fato, e aí o discurso fez com que ele se sobrepusesse a outro. Ou seja, a oratória, o discurso, né, o poder discursivo é muito relevante quando a gente fala de um fato científico. Por mais que não seja essa ideia normal, né, que a gente tem de fato. As controvérsias fazem parte da produção científica, e o conhecimento científico resulta de decisões coletivas. Assim, principalmente por esse ponto aqui, foi o grande guia da última atividade que eu trouxe para eles, porque eles precisariam se expressar em grupo sobre o evento, né, da emergência radioativa da Netflix, a gente falou,
do que aconteceu em Goiânia, mas vou detalhar mais ao longo do trabalho. O consenso científico é resultado de um processo coletivo de argumentação. Trabalhamos bastante a ideia das fake news, certo? Em que Latour, em Ciência e Ação, vai nos trazer a ideia de que o fato ele é construído, sim, e tu tem esferas que conforme tu vai afastando da comunidade científica, tu não precisa de argumentos mais tão complexos para estabelecer esse fato. Ou seja, socialmente um fato pode ser estabelecido sem uma argumentação científica tão bem baseada. E conforme tu vai se aproximando da comunidade científica, tu precisa tornar esses argumentos mais complexos, né? Não se aceita mais qualquer coisa. E aí a gente vai bater bastante nesse ponto aí. Referencial teórico, problemas abertos à modelagem didática científica, principalmente no artigo de Ives Araújo, né? Eliane Veit e Wagner, que eu trago problemas abertos como estratégia didática, em que não possui uma resposta correta, né? Basicamente, o problema aberto é alguma coisa que não te traz uma resposta pronta, né? Não existe um gabarito, nem tem como existir, senão tu perde a ideia da modelagem didática científica, em que basicamente tu tem várias respostas para dar, mas tu não valoriza a resposta final. Tu valoriza também, claro, né? Mas tu valoriza muito mais a forma histórica, social e processual daquela resposta, ou seja, como ela é construída. E para isso tu exige tomada de decisões justificativas, em que foi impulsionado ainda pela ideia de ser um trabalho em grupo, em que precisou se discutir, né? Eu precisei que eles verbalizassem aquilo ali para que eu pudesse, enfim, julgar, né? Olhar aquilo ali, analisar. Constrói modelos explicativos, ou seja, em muitos momentos tu vai modelar aquilo, vai internalizar aqueles conceitos, né? Trazendo Vygotsky, fazendo relação com Latour. Tu vai internalizar esses conceitos através de um modelo explicativo, certo? Tu não vai pegar toda a teoria, mas tu vai modelar ele para conseguir fazer a atividade proposta. Tu vai selecionar informações para isso, tu vai simplificar a realidade, tu vai ter que dar uma justificativa do porquê que essas decisões foram tomadas. E aí eu relacionei eles, né? Vygotsky explicando como ocorre a aprendizagem e formação de conceitos, Latour fundamentando a compreensão da ciência como processo coletivo e discurso, e a modelagem didático-científica como atividade para mobilizar esses dois teóricos. Na aula 1, na aula inaugural, né, me apresentei para eles, chega lá, ó, sou Lourenço, né, tenho 6 anos, completando, né, o 6º ano de sala de aula, e respostas ao questionário, para dizer, olha só, vocês responderam o questionário e valorizei, vamos fazer aula sobre isso. Tem um pouco mais de slides nessa aula do que nas outras, basicamente porque elas vão orientar as próximas 6 aulas. Então, achei interessante trazer. Trouxe 3 argumentos do porquê estudar física. Apelei para a estética. Né? A física ela é bonita, a natureza ela é bonita, o universo ela é bonito. E aí já teve gente se esgueirando na cadeira. Né? Pô, uma imagem bonita dessa, nunca traz para nós em sala de aula. E aí foi o meu primeiro argumento. Trouxe a ideia, né? Pô, contexto riquíssimo para eu fazer isso com eles, né? Tava tendo Artemis 2 ali todos os dias com notícias em mídias novas. Trouxe algumas imagens do pôr da Terra, como se chamou. O Deep Field, né? Do James Webb, falamos bastante sobre ele em sala de aula, também como tecnologia. E aquele grande mapa do universo através de micro-ondas, para também dizer como a gente não só analisa coisas que a gente enxerga, mas também parâmetros que a gente estabelece para poder analisar coisas que sem tecnologia não conseguiríamos analisar. Tá? Tanto que a gente discutiu bastante na aula. Como é que a gente consegue ver isso aqui e extrair informação só olhando? Tá? O segundo argumento, por que desenvolver senso crítico, né? Trouxe essa pesquisa aqui. Bom, meio um pouco bizarro, causou espanto neles. Comentei as limitações que essa pesquisa teve, que foi online, né? E com 2.000 pessoas, certo? Enfim, foi pauta de discussão também no momento na aula. 33% dos brasileiros não acreditam que o homem já viajou à Lua, pipocando, né? Trazendo à tona várias estatísticas sobre isso, em função da Artemis 2. Pessoas duvidando e dando argumentos do porquê que o homem não foi na Lua, né? Na sua primeira vez. E pessoas duvidando também do aquecimento global. Né? Nesse frio, aquecimento global, sim, tem também e faz parte das mudanças climáticas. Entender que a ciência é produto humano, gritando Latour aqui, inclusive, né? Já foi uma discussão fundamentalmente teórica em cima dele, pensando muito nele. Trazendo momentos históricos que guiaram, né, o nosso rumo e nossa direção nos estudos científicos. Trazendo aqui a debates, né, da Guerra Fria. Muito difícil não falar dela quando a gente fala de momento histórico e direcionamento de estudos científicos. E apresentando o espectro de forma geral e dando um spoiler já do que seriam as aulas. As avaliações foi contínuo, né?
o que é uma onda eletromagnética, um conceito bem amplo para trazer tudo. Depois eu vi que precisaria até reformular essa pergunta, deixá-la mais específica, deixei ela aberta demais, mas o que é uma onda eletromagnética? Para justamente, né, na avaliação final, ver o que mudaria da perspectiva deles. Né? No primeiro momento, trazendo, por exemplo, é uma perturbação elétrica, magnética, trazendo um conceito puro, uma resposta de chat GPT, vamos supor, né? Que alguns usaram no primeiro momento. Mas já na segunda resposta, para me prevenir, a avaliação seria sobre o que surgiria novo, certo? Para abordar dimensões já sociais, dimensões históricas, percepções que eles tiveram sobre o que é uma onda eletromagnética e dimensões também tecnológicas, né? E depois perguntando se a ciência é neutra. Uma pergunta que foi levemente remodelada ao longo do percurso aí, tá? Também por ser muito amplo. Mas teve debates riquíssimos em torno disso daqui. A realidade é que, por eu dizer, né, que tinha experiência como professor de pré-vestibular, questionamento sobre universidade, vestibular e carreira docente, muitas pessoas, inclusive, muito ser forte, mas bastantes alunos, assim, trouxeram a ideia de não saber nem que a Universidade Federal era gratuita, né? Perguntando se era caro cursar aqui, que já ouviram falar se pessoas tinham problema em cursar. Comentei que havia, sim, problemas, mas não havia mensalidade ou coisas do tipo, e tinha assistência estudantil em determinados momentos, como RU. Muitas pessoas se animaram com a ideia do almoço a 1h30, né? Ainda boa também. Surgiram perguntas sobre a transmissão de imagens do espaço, o que seria o assunto da próxima aula. Né? Isso daqui já estava previsto, mas eles já levantaram o assunto. Da ida do homem à lua, a autenticidade das imagens. Professor, um tio meu não acredita. E aí calma aí, vamos discutir isso ao longo das aulas. Essa turma foi muito abençoada. Eu fui muito abençoado com essa turma. As dúvidas passaram a orientar as aulas futuras. Já comecei a mudar alguns planos de aula que teriam mais lá na frente. E o cronograma foi ajustado para aproveitar o engajamento da turma. Aqui eu vi que seria interessante trazer a turma para o meu planejamento. Né? As decisões deles sobre o meu planejamento. Remodelando o que viria por vir, né? O que viria. Na aula 2, sobre rádio micro-ondas, as primeiras ondas do espectro. Inicio, né? Com imagens do homem pela primeira vez na Lua. Imagens da missão Artemis 2. Bom, seria absurdo não trazer essas imagens no momento que eu estava dando a aula. E imagens reais do planeta do Sistema Solar. A grande pergunta era, como é que essas imagens chegaram aqui? Certo? Para justamente abordar a ideia das ondas de rádio, ondas que a gente usa para longas distâncias, que a gente remodelou também essa ideia do porquê que elas são usadas. Que era o primeiro slide. Imagens da Artemis. Enlouquecido com essas imagens, foi maravilhoso. Uma explicação do porquê que essas ondas especificamente são utilizadas, né? O planejado trazer os usos atualmente no cotidiano. Eu havia planejado muito mais da aula do que foi passado. Mas como eles me surpreenderam muito, tiveram uma participação acima do esperado, metade da aula planejada ficou para a aula 3. Né? Na verdade, o que eu não tinha planejado cobriu o resto da aula, com discussões riquíssimas ali, desenvolvendo curiosidades sobre eles. Não quis cortar em momento nenhum a empolgação que eles tinham e aproveitei isso para as aulas. Os alunos habitualmente dispersos demonstraram atenção durante as explicações. O que, na observação, eu vi alunos com fone de ouvido em, praticamente todas as aulas. E ali eu fiquei muito animado quando eu vi que consegui captar a atenção deles. Mas como o professor Ives Araújo comentou, eu deveria ter cuidado com isso. Então, tive uma certa empolgação, claro, natural, difícil não ter, mas não me deixei levar também, tanto me iludindo que seria assim sempre. Então, não relaxei, continuei tornando as aulas, tentando tornar as aulas interessantes para eles. O professor, eu no caso, né? Passou a ser orientador dos questionamentos da turma, certo? Não me obriguei mais tanto a cumprir de forma rígida aqueles planos de aula que eu havia feito, a fim de que não tangenciasse também fugisse da linha principal da aula, mantendo o fio condutor. Espectro eletromagnético, a gente sabe, é um assunto extremamente amplo. Quando vi, a gente já estava tirando dúvidas de coisas que era difícil de voltar ao espectro eletromagnético. E eu também fui me empolgando com eles. Foi algo meu, enfim. Mas empolgou a turma, né? Então, deu tudo certo, vamos dizer assim. E aí eu vi que todos os planos de aula deveriam ser revistos a partir dessa aula. Na aula 3, inclusive, joguei para a aula 3, tornei a discussão mais complexa para trabalhar com eles ao longo de uma aula inteira, que seriam slides, né, inicialmente da aula 2, 3G, 4G, 5G, que eu terminei a aula passada falando sobre o que o 3G proporciona, qual é a diferença para o 4G e para o 5G. É algo que interessou muito eles, decidi trazer mais coisas nessa aula. Então, debates tecnológicos, como, por exemplo, né, a diminuição da latência para o 5G, com cirurgias remotas,
automatização de fábricas inteiras, carros autônomos, notícias veiculadas sobre o 5G em diferentes portais. Isso daqui está em russo, porque eu peguei o original, dizendo que o 5G estava matando passarinho na volta, então o que faria para o teu filho, por exemplo? Tá? Protect our children's brains, tá? Com 5G, aqui com sinal de proibido. 5G não é um upgrade, é um experimento. Gente, o que apavorou de fato foi a facilidade com que a gente achou essas notícias, né? Não era algo que tu ia num lugar tão profundo da internet, como a gente já vai ver. Tanto que BBC News, absurdo total, cientistas condenam teoria espalhada na internet de que o 5G transmite coronavírus. Aqui a gente bateu muito na ideia, tá? De novo, me surpreendeu a ideia da BBC, né? Não é qualquer veículo com relevância, né? Trazer, ter que esclarecer algo assim, né? E discutimos por que do coronavírus, certo? Seria uma atividade posterior a apresentar os dados que já vão vir, do porquê do 5G, do porquê do coronavírus e por que essa teoria estava sendo espalhada. Aqui eu mostrei para eles como é uma coisa presente. Isso aqui está na Shopee hoje, tá? Para vender. Adesivos anti-radiação, proteção contra a radiação do celular, em que tu botaria o adesivo no celular, né? 10 adesivos para quem se interessar, a 31 e 23. Tu bota o adesivo no teu celular e ele para de emitir o 5 de segunda no reportagem, né? Deixa claro, não são palavras minhas, tá? Não foi isso que eu passei na aula. Foi isso, mas esclarecendo. Para que não causasse abortos, por exemplo, como havia na notícia, né? Se tratando como se fosse raio gama, radioatividade. Fazia mal pro cérebro, né? Segundo eles também. O celular faz, a gente teve essa discussão, mas não o 5G em si, né? E aí, ainda, dados sobre as propriedades das antenas de cobertura do 5G. Trazendo dados que eu pedi para eles trabalharem e pensarem do porquê 5G, por que coronavírus, por que essa teoria estava sendo espalhada, né? Se era alguma coisa completamente ingênua. E aqui apavorou muito eles, né? Que é uma estatística apavorante, apavorante no sentido de ser contra o que a gente normalmente espera, né? Por exemplo, uma disputa China e Estados Unidos mais equilibrada, em que 2/3 praticamente aí das antenas do 5G são de propriedade chinesa, mais especificamente da Huawei, né? Discutimos isso em aula. E aqui eles ficaram, meu Deus, professor, é verdade? Eu não mentiria para vocês, é verdade, tá? Tá aqui o gráfico e eu quero que vocês pensem sobre isso agora. Essa imagem, já vou explicar ela, tá? Não é um fato que eu estou trazendo para vocês, não precisam se assustar também. Quem trouxe, e aqui tem que valorizar os alunos, porque foram eles que trouxeram essa imagem, tá? Mais rica, inclusive, e com mais frutos, mais frutífera do que as que eu trouxe, né? Então, decidi trazer ela. Pesquisa ativa dos alunos sobre notícias falsas sobre o 5G, foi como a aula se conduziu até o final. Convite à reflexão do porquê que essas notícias são criadas. Eu deixei aqui um zoom, cadê? Deixei para a próxima aula. Aí a aula acabou, não consegui continuar, mas aí foi para a aula 4. Botei no quadro, né, o que eles deveriam trazer, certo? Eu estava tendo ainda as cadeiras de História e Epistemologia da Nilza, então flechinhas, quadrados, né, e conceitos principais estavam bastante, vamos dizer assim, enraizados na minha cabeça, né, enfim. Criada por quem as notícias, para quem, se tinha um público-alvo, né, já específico, quais são as motivações da notícia, e se tem motivações, tem que beneficiar alguém, né, senão não teria o porquê se dá o trabalho de criar. A realidade é que, de novo, a atividade extrapolou o planejamento inicial em tempo. O interesse dos estudantes demonstrou envolvimento com a proposta. Teve pouca escrita, né? Aquele esquema acabou ficando um pouco para história, assim, de forma geral, não foi tão bem escrito, mas como eles estavam muito empolgados, pesquisando informações sobre isso, vendo que era verdade, que não era, decidi só orientá-los a respeito da pesquisa, né? Decidi deixar acontecer ali o restante da aula. As apresentações foram transferidas para a aula seguinte devido ao aprofundamento das discussões. Na aula 4, vamos falar de luz visível, mas eu não poderia deixar aquela atividade, né, sem um fim. Trouxe uma conclusão da atividade das notícias falsas sobre o 5G, debate sobre critérios para avaliar notícias científicas, em que eles disseram, bom, isso aqui é um planejado, né, já trazendo um pouco do que eles disseram. Professor, eu vi lá que um médico falou. Aí, retornei, que médico? Não tinha. Vamos discutir sobre, né? O veículo de publicação, se era um link aleatório ou com credibilidade, evidências apresentadas e a credibilidade das fontes. Aqui tem um zoom, né, que tem uma teoria circulando muito forte, inclusive na rede social Threads, relacionando cada rede e frequência ao espalhamento, né, de uma doença, gripe russa, aviária, SARS,
4G com a gripe suína, 5G com Covid-19, e tem uma teoria sobre o antavírus no 6G, que seria em 2026 para frente, segundo os teóricos. E aí, trouxe a ideia da luz visível, né? E aí eu estava o foco da aula do porquê enxergamos as coisas que enxergamos, né? Aí passei esse espectro de luz emitido pelo Sol e perguntei para eles onde vocês acham, né? Como vocês acham que nossa tecnologia de enxergar, assim como se referiu ao olho várias vezes, se estabeleceu vendo esse espectro do Sol. Tá, não, professor, imagino que, de forma acertada, eles trouxeram, né? Imagino que através dessa aqui onde mais emite, né? Perfeito. E aí trouxe também, inspirado por outro professor da graduação, que estabelece muito a ideia de tecnologias em aula, que para falar da estrutura do olho humano e outros animais, trouxe uma simulação do FET colorado, em que a gente conseguiria aqui relacionar as três cores, né, através do Red, Green, o RGB, né, Red, Green, Blue, para formar cores novas. Aqui, por exemplo, o verde e o vermelho, formando o amarelo. Estrutura do olho de outros animais, questionamentos sobre se a realidade é absoluta ou depende da nossa visão. Aqui, outra simulação sobre o FET colorado. A imagem do Sol sobre diferentes frequências, né? Eles perguntaram, professor, o que é isso? É o Sol. Todos são o Sol. E aí surgiu a pergunta, enfim, melhor do que eu poderia planejar. Tá, mas qual é o certo? Eu falei, todos, depende de como tu vê ele, né? Depende da perspectiva que tu traz, a frequência que tu capta de informação. E aí trouxe que a estrutura do olho em diferentes animais não é como a do ser humano. Da borboleta, julguei ser um animal riquíssimo para trazer, né? Levantar essa discussão. E trouxe algumas simulações, falei para eles, né, gente, que são representações de como a borboleta enxergaria essa espécie de flor. E aí no National Geographic tem uma página cheia de imagens de flores sob a perspectiva do ultravioleta. E também trazendo a ideia aqui da luz visível, né, enxergando o mesmo objeto. Alguns duvidaram no primeiro momento, mas, né, crentes que eu não mentiria para eles, acreditaram em mim e falei para eles pesquisarem também, sempre pesquisem, quando vocês ficarem curiosos. Vendo uma galáxia através da luz visível e do infravermelho. A realidade é a mesma para todos. Outra discussão, né, que foi planejada para gerar uma discussão. E a realidade teve análise muito interessante sobre o quadro que eu pedi para completar no anterior, sobre as notícias, né? O tempo da discussão das respostas extrapolou o planejado, no fim foi o foco da aula. Grande parte do que eu apresentei de planejado para vocês ficou para a aula 5, né? O engajamento na atividade e relações feitas à geopolítica de quê? Bom, o 5G a gente foi conduzindo a discussão para entender que é uma tecnologia majoritariamente, atualmente, de forma chinesa, né? Por que coronavírus? Porque era chamada de gripe chinesa. Por que demonizar tecnologias chinesas? Então quer dizer que tu tinha uma motivação. Quem se beneficiaria com isso? Trouxemos naturalmente ali ao longo da condução da discussão, que beneficiaria majoritariamente os Estados Unidos. Curiosidades sobre os limites da visão humana e sobre as diferentes visões de outros animais. Na 5, trouxemos parte da aula passada, que não havia dado tempo, e mais uma estrutura do olho humano. O planejado é trazer uma introdução do olho humano como sistema óptico, utilizar, né, o simulador do FET, comparar o funcionamento do olho uma lente convergente, discussão sobre diferentes formas de percepção da luz, exemplos de animais que enxergam faixas distintas e têm uma percepção do mundo de forma óptica diferente da nossa, e foi a reflexão sobre as limitações biológicas da visão humana. Tá? Falando sobre a ideia de que a gente enxerga uma pequeníssima parte do espectro, isso aí deu uma apavorada sobre o resto, como é que vê? Através de tecnologias. A gente tivemos debates sobre tecnologias também. Reflexão sobre o papel dos instrumentos científicos, né, na ampliação da percepção humana e relação entre observação, tecnologia e produção do conhecimento científico. De novo, trazendo Latour. A realidade, curiosidades que começaram a tangenciar o tópico principal. Né, eles começaram aí muito longe, tive que retomar eles para o fio condutor da aula, né, para o foco mesmo. Até eu, me perdendo, respondendo as questões muitas vezes. A turma mostrou uma dispersão de atenção maior nessa aula, porque estava tendo treinos de futebol para uma interséries que ia ter, né? Enfim, eles estavam envolvidos em outras atividades na escola. Então, muitos fatores externos tiraram a atenção deles da explicação. Vindo para vocês, o planejado era trazer, né? Infravermelho, ultravioleta e raio-x. Fui um pouco ambicioso aqui, tá? Questão de tempo. Mas a ideia era como o infravermelho interage com o nosso corpo e a matéria em geral e os usos de tecnologia relacionados ao infravermelho. Trouxe essa imagem e perguntei para eles: o que isso daqui pode nos ajudar? Professor, o que é isso? Focos de incêndio. Professor, já está pegando fogo?
Não necessariamente. A gente consegue ver, né? Conseguimos identificar calor, né? Energia aqui em trânsito com focos de incêndio que a gente não teria numa imagem aérea, por exemplo, se passasse um helicóptero e tivesse uma foto normal, né? Então a gente entendeu que a tecnologia nos auxilia no monitoramento ambiental. Claro, trouxemos a discussão do El Niño, foi um período histórico maravilhoso no sentido de trazer conteúdos para a aula, né? Sobre o estudo do El Niño, o que ele é, o aquecimento global e seus diferentes impactos em diferentes regiões do planeta. Trouxe a ideia, né, de que isso aqui é uma leitura do infravermelho, da ideia da tecnologia. Comparamos 1877 com 2026. Vimos que, na verdade, não tem tanta comparação assim, né? Que 2026, teoricamente, será muito mais intenso, é o que tudo dá a entender. Aí trouxe a ideia de como funciona o El Niño, focando sempre no infravermelho, consequências de diferentes países, impactos no Brasil, evolução da temperatura média global, né, na ideia falando de calor, e uma projeção oficial da temperatura média global de 1900 até 2100, com 5 perspectivas diferentes. E a ideia de aquecimento global é a mesma para todos. Trouxe algumas ideias aqui, né, sobre o complexo do Alemão e o Leblon, centros de cidade, às vezes com distâncias de menos de 2 km entre um e outro, e diferenças de 20 graus Celsius de sensação térmica. E a realidade é que não sobrou tempo suficiente para que eles respondessem as perguntas da avaliação, né, que seriam o que é uma onda eletromagnética e se a ciência é neutra. O tempo pequeno para responder comprometeu o planejamento de análise dessas respostas. Percebi que deveria ter elaborado diferente as perguntas, e o raio-x e o ultravioleta foram abordados de forma respondendo perguntas, respondendo dúvidas, mas acabou não sendo um tópico em si da aula. Na aula 7, revisão dos principais conceitos envolvidos, comparação do tamanho e comprimento de onda do raio gama com diferentes corpos, análise e comparação dos eventos que envolvem acidentes radioativos. Se o raio gama tivesse 1 centímetro, mostrei para eles que uma bactéria teria o tamanho do planeta, proporcionalmente, que uma pessoa teria o tamanho de 2 Via Láctea, né? E trouxe características do evento de Goiânia, Chernobyl, Hiroshima e Nagasaki, mas foquei no desastre de Chernobyl, o acidente com Césio, para trazer o contexto rico, né, que tem a série Emergência Radioativa da Netflix. E na aula 7, organizei eles em grupos, né, para responder o seguinte questionamento, basicamente pedindo, tu é um físico e tu precisa comunicar à sociedade os riscos, né, sem apavorar ela. Ter uma contenção de danos ali, mas ser responsável cientificamente. Era essa a grande ideia do trabalho. Porque na série tem um físico que chega lá e diz, olha só, tem isótopos aqui. E a população ouve isótopos e fica, meu Deus, tem isótopos. Claro, não foi uma boa escolha de discurso. Então, era isso que eu queria que eles consertassem, né? Se elaborassem em grupo, para que eu analisasse também, inclusive algumas conversas foram gravadas e foi feito um projeto de pesquisa em cima disso. A realidade que gerou mais discussões frutíferas que eu imaginei, a turma mobilizou conhecimentos de todas as 7 aulas, né? Inclusive esse material que eu trouxe para eles. Dentro desse diálogo, e a surpresa positiva de ver alguns alunos que normalmente não são tão envolvidos no trabalho braçal escrevendo, né? Dando opiniões, se comunicando de forma ativa no grupo. E considerações finais aqui, uma conclusão sobre a minha experiência, de que planejar não é algo anterior à ação, né? Inclusive, aqui na regência, isso ficou muito claro, ela tem que ser concomitante à ação. O planejamento que tu tem não é lei, ele é um recurso. Foi o que eu entendi aqui quando eu trouxe as aulas. Urge em aula, né, a necessidade do poder de adaptação e improviso para aproveitar o máximo dos estudantes. Pô, seria um desperdício eu cortar a empolgação e curiosidade deles e simplesmente dizer agora eu tenho que passar para esse próximo tópico, né? Uma escuta atenta ao repertório e interesse dos alunos é fundamental para o planejamento das aulas, que instigam e impedem a participar ativamente. Ou seja, se eu tivesse cortado a empolgação deles, talvez não tivesse uma participação tão ativa. Teve uma reorganização progressiva, tanto do repertório conceitual quanto do repertório crítico dos estudantes. Eles já me traziam a ideia de, professor, olha a notícia que eu achei. Né? Não fazia mais parte da atividade, mas eles trouxeram. Olha aqui esse site que eu nunca ouvi falar. Não, tem uma página no Facebook com 4 curtidas, ou tem comentários de pessoas confirmando isso aqui, professor. Olha que loucura isso, né? E eu perguntei, quem foi que disse isso? Ah, professor, eu não achei também. Ou falou de um instituto que eu fui pesquisar e não existia, né? Então, acredito que pelo menos um pouco da ingenuidade deles em relação a ler notícias, né, receber fatos científicos, é entender que esses fatos têm uma parte social, uma parte decisiva por trás. E aqui, a crítica dos alunos, que encontravam informações no dia a dia, se tornou mais afiada, inclusive trazendo relatos. Professor, meu tio falou que protetor solar causa câncer de pele. E é uma notícia que anda circulando. Mas aí eu falei para ele, pô tio, né? Trazendo relatos
pessoais dizendo que isso está indo para o dia a dia deles. Mas, no mais, era isso. Só gostaria de agradecer também aos meus colegas, aos professores, e dizer que, bom, sempre foi um momento de conforto, né? Na verdade, as aulas, assim, junto com depois do trabalho, e que mesmo fazendo com IA, essa cadeira acabou sendo pesada assim. E para quem não conhece, devo muito agradecer. Nosso professor Vives Araújo. Falando em forma de piada, mas agradecendo mesmo a cadeira, como já comentei contigo. Aproveitando que tu teve que conter um pouco os alunos na emoção, se nós não te contemos também aqui, tu vai dando 2 horas de fala, né? Então a gente teve que aproveitar. Passei 3 minutinhos, professor. Minutinho. Minutinho. Já acabou. Eu falei de minutinho. Obrigado, Lorenzo, pela apresentação bastante esclarecedora.